Agora é oficial, inflação fecha em 4,52% em 2021, maior alta desde 2016. E no Visual News de hoje nós vamos falar a respeito da inflação, vamos demonstrar em gráficos o crescimento, a alta ou a queda durante esses últimos 10 anos, de 2010 a 2020, além de fazer um comparativo mês a mês e falar também como isso impacta no salário mínimo em 2021. É agora! Que 2020 foi um ano atípico, nós já sabemos, né? Tivemos aí a Covid-19, ainda estamos enfrentando esse problema sanitário de saúde pública, mas a inflação aqui no Brasil refletiu os problemas da recessão entre março e junho. Junho, porque após esse período, a retomada econômica foi tida aqui no país gradativamente e ainda segue se retomando aos poucos. E nesta semana foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA é um índice que mede o valor médio dos produtos em todo o território nacional e expõe aí um índice então de desenvolvimento de cobrança aqui no país, né? Em 2020 então o IPCA ficou em 4,52. Esse índice é o maior desde 2016, quando o índice ficou em 6,29% de acordo com o IBGE. Esse resultado ele veio um pouco acima do esperado. Os analistas do mercado financeiro estimavam 4,37%, como indica a pesquisa Focus do Banco do Brasil. Mas essa alta se deve também, nós precisamos deixar claro que houve congelamento de vários tipos de cobrança durante o ano de 2020 por conta do coronavírus. Dentre elas, a conta de energia, que para os brasileiros com menor renda, com renda mais baixa, teve o congelamento de 3 meses e então um aumento não foi tido nesse período. Também é importante destacar a alta da cesta básica e dos alimentos como um todo, Todo brasileiro sentiu no bolso essa alta, que foi ainda mais sentida em dezembro, inclusive foi o mês onde registrou o maior número em relação aos demais meses de aumento da inflação. Nós vamos ver já já num gráfico preparado para vocês. E como isso impacta no salário mínimo? O salário mínimo para 2021 foi fechado em R$ 1.100, conforme indicou o presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter. Ele informou que o salário mínimo para este ano, então, é no valor de R$ 1.100. Porém, com os 4,52% da inflação do IPCA, esse valor corrigido ficaria em R$ 1.101,95. Então, é uma diferença de R$ 1,95, mas que no final do ano, em 12 meses, daria uma diferença de R$ 23,40. Nós sabemos que muitos brasileiros se sustentam apenas com o salário mínimo, então é uma diferença um pouco salgadinha no bolso de quem mais precisa. Mas vamos então comparar a diferença da inflação, como ela se deu ao longo dos últimos 10 anos? Vamos lá. Bom, como você pode ver no gráfico, houve uma grande variação durante os últimos 10 anos, durante a última década. Lembrando que de 2010 a 2016 foi o governo Dilma Rousseff e os 7 anos de mandato dela. Em 2017, quando Michel Temer assumiu, tomou posse no lugar dela, ele que era vice-presidente de Dilma, e em 2018 assume o presidente Jair Bolsonaro, até então 2020, que vai se encerrar então o mandato dele em 2022. Então Dilma Rousseff pegou em 2010 uma inflação de 5,91. Teve um aumento em 2011, foi para 6,5%. Houve uma queda inclusive menor do que registrou 2010, que foi para 5,91%. Em 2013, igualou ao índice em 2010, quando ela pegou o Brasil em andamento, 5,91. Em 2014, voltou a registrar uma alta, 6,41%. O destaque aqui vai para o ano de 2015, onde houve o maior índice da inflação. A inflação estourou neste ano, foi de 10,67%. Em 2016, no último ano de mandato de Dilma Rousseff, nós tivemos 6,29% de inflação. Em 2017, com Michel Temer já no comando, nós tivemos uma inflação de
de 2,95%. E em novembro de 2017, você deve se recordar, ocorreu a reforma trabalhista, né? Então isso acabou mexendo com a inflação e também em como o investidor enxergava o Brasil. Por isso houve uma queda bem significativa. Isso daí colaborou para uma queda na inflação que chegou ao menor índice dos últimos 10 anos, que foi de 2,95%. Jair Bolsonaro assumiu 2018 com 3,75 percentuais, aumentou um pouquinho em 2019, nós chegamos em 4,31 e em 2020 nós chegamos ao índice de 4,52%, que foi o que fechou aí em dezembro de 2020. Agora eu convido você a conhecer o gráfico do ano passado, o ano todo de janeiro a dezembro. Para ter um comparativo em dezembro, trouxemos também dezembro de 2019. É importante destacar que nós estamos analisando os gráficos aqui para que você entenda melhor como funciona a inflação e também o IPCA, ok? Vamos lá então, nós vamos para dezembro de 2019, o índice nessa época era de 1,15%. Você pode perceber que os meses de dezembro são os meses com maior alta, e é um mês de maior alta porque são meses de reajuste, né? Um mês de reajuste, sem contar também que é um mês onde nós temos a festividade de Natal e as festas de fim de ano, então os alimentos acabam tendo uma alta significativa nesse período, o que impacta diretamente na inflação. Também é um mês de reajuste de contas de energia, então normalmente nós estamos migrando para o verão, então a energia acaba tendo uma elevação em seu valor, já que as chuvas no período que deveriam ocorrer acabam não ocorrendo muitas vezes, os reservatórios acabam ficando abaixo do limite necessário e as usinas eólicas acabam sendo utilizadas para geração de energia. Por isso, esse aumento todo mês de dezembro. Mas vamos lá. Em janeiro, 0,21% foi o que registrou o IPCA. Em fevereiro, 0,25%. Em março, tivemos uma queda maior de todo o ano, né? 0,07%. Por que a maior de todo o ano? Porque não ficou em deflação, não houve uma queda, né, tão significativa como ocorreu em abril e maio, meses estes de recessão aqui no nosso país. Então, abril fechou com menos 0,31 e maio com menos 0,38. Em junho já tivemos uma retomada, né? Nós tivemos a retomada gradativa dos serviços não essenciais a partir de junho, então nós já subimos um pouquinho nesse gráfico, 0,26, que olha, já é o índice superior a janeiro, por exemplo, que era um mês aí onde não estava previsto a chegada da Covid, do coronavírus aqui pelo Brasil, né? Já se estimava-se lá na China, né, em Wuhan, onde surgiu o vírus e onde se desenvolveu e se espalhou para o restante do mundo, porém ainda não era esperada a sua chegada aqui no Brasil. Em julho tivemos 0,36%, agosto 0,24%, setembro 0,64%, em outubro chegamos a 0,86%, veja, houve uma elevação significativa. Em novembro, então, 0,89% e em dezembro, como pode se ver, houve um aumento também, como eu já disse aqui, é um mês atípico onde tem reajustes de contas, 1,35%. Bom, já para o governo eu vou trazer aqui os números para vocês do teto, o qual eles esperavam chegar durante todo o mandato de Jair Bolsonaro. Por exemplo, em 2020 a meta para o governo era fechar em 4%, era a meta central deste índice, né? A meta teto, por exemplo, era de 2,50%, uma utopia, a gente sabe, e o teto máximo era de 5,50%. Então acabou fechando aí entre a meta central, né, que foi 4,52%. O que o governo estipula para os próximos anos 2021 e 2022 é a meta central de 3,75 para 2021 e 3,50 para 2022, né? Eles estipularam 4% de meta central para 2020, fecharam 0,52% a mais. Então nós podemos esperar aí algo em torno de 4,15, 4,25 no máximo em 2021. Bom, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham entendido e aprendido um pouco mais sobre o IPCA, inflação, como que funciona esse aumento nas taxas e como isso impacta no bolso do brasileiro. É importante destacar que 2020 foi um ano atípico, mas como podemos ver no gráfico mês a mês, o mês de junho que nós
nós já estávamos enfrentando e sentindo a retomada da economia, nós registramos um índice superior a janeiro. Então, a retomada da economia tem sido gradativa e tem tornado cada vez mais as vendas maiores, o comércio vendendo mais, as empresas faturando um pouco mais, umas sentiram mais do que as outras, mas nós sabemos que em toda crise também se gera uma oportunidade, não é mesmo? E para saber mais sobre economia e o mundo dos negócios, você não pode deixar de acessar o nosso blog e conferir todas as notícias. O endereço é o visualassessoria.com.br/blog. Você pode também abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que está aqui na nossa tela. Siga a gente também nas redes sociais, todas @visualassessoria, para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? Eu e você, nós temos um novo encontro na segunda-feira ao meio-dia no podcast Acontece Visual. Eu espero você!